Transcal. Cara, eu jamais vou me esquecer, né? Imagina, cheguei na Federal lá pra fazer engenharia mecânica me achando cara. Sei física pra caramba, fui super bem no vestibular. E aí logo depois, eu acho que era a quarta fase, Transcal 1, transferência de calor 1. Legalzinha a matéria, pá. Depois tem Transcal 2. Depois tem Transcal 3, já foi 1 ano e meio estudando transferência de calor. Isso pra gente aprender uma gota. Depois pode fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado em transferência de calor. E eu tenho alguns minutos para te ensinar as bases dessa ciência que podes continuar estudando o resto da vida. Que loucura que é a ciência atualmente. Vamos bater um papo então sobre transferência de calor. Transferência? O que é isso? Transferência de calor, que por aí a galera chama de transcal, para ficar bonitinho, para ficar elegante. Eu já te comentei que calor é energia térmica em trânsito, concorda comigo? A energia térmica flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Hoje nós vamos discutir as 3 maneiras pela qual o calor pode fluir. A primeira delas, fácil de entender, condução. Imaginem vocês que eu pego uma barra sólida, coloco numa das extremidades da barra uma chama para aquecer e seguro na outra extremidade. Logo eu vou perceber que essa outra extremidade aqueceu. É fundamental a gente entender como que a energia térmica saiu dessa região e chegou até a minha mão. Nós sabemos que os materiais sólidos são feitos de átomos, esses átomos estão próximos uns dos outros, agarradinhos e vibrando, como toda a matéria. Cada átomo desse está vibrando. Pô, aí tu imagina, cara, se essa barra é de metal sólido, que é tu aqui, meu querido? Não, só tô olhando. Ah, bom. Mentindo? Se eu tenho essa barra de metal sólido, se eu tento entortar ela e solto ela, ela acaba voltando para a posição original. Concorda comigo? Certo? Ou seja, apesar dos átomos estarem vibrando, eles estão amarrados, eles estão agarrados uns aos outros. Aí tu imagina, meu cotovelo ali é um átomo, aqui é outro átomo, o cotovelo é outro átomo, agarrados. Aqui é a nuvem eletrônica conectando eles. Se eu coloco esse átomo em contato com uma chama, esse átomo começa a vibrar mais ou menos. Mais, né? Ele começa a vibrar mais e mais e mais. Claro que o vizinho também continua vibrando mais. E esse vizinho vibrando mais faz o próximo vibrar mais. E os átomos vão se espancando, se acotovelando, um fazendo o outro vibrar. E essa vibração vem contaminando a galera. Daqui a pouco eu sinto a temperatura aumentando aqui. O calor flui na condução de átomo para átomo. Cuidado, hein? Se eu tivesse uma nuvem gasosa, eu também veria os átomos vibrando e fazendo o seu vizinho vibrar. Mas como no gás os átomos têm mobilidade, não ia ser só esse o motivo do calor fluir. Então, primeiro, condução. Aonde que ela ocorre? Ocorre principalmente nos sólidos. Eu não disse somente, hein, amigos, eu disse principalmente nos sólidos. E o calor, como o calor flui? O calor é transmitido de átomo para átomo. O calor é transmitido de átomo para átomo. Não é tu mesmo aqui? É. É tu? É ele Não, mesmo? pode terminar. Eu achava que era 2 aulas seguidas, cara. É? Finalmente eu estou certo. Cara, eu sou mais perdido, confesso. Só tu que é. Pode levar tu. Pelo menos essa, agora equilibrou, viu? Não sou o único perdido. Muito bem. Tá gostando? Tranquilo? Posso continuar? Não entendo nada, mas eu tô adorando. Ô galera, agora olha só. Daqui a pouco eu vou mostrar a equação matemática que nos permite calcular o fluxo de calor através de um material sólido, chamado de lei de Fourier. Mas boa parte da nossa região não cobra essa parte matemática. Ela cobra só a ideia teórica mesmo, de entender como que o calor flui nos materiais sólidos. Uma outra situação totalmente distinta da condução é a convecção. A convecção é outra história já.
sólidos. Agora, a condução pode ocorrer em gases e líquidos, só que ela é desprezível comparada com a convecção. O exemplo clássico é o nosso aparelho condicionador de ar, né? Um aparelho para resfriar o ambiente, ele sempre tem que ser colocado na parte superior do ambiente. Por quê? Nós lembramos da festa junina para lembrar que o ar quente tende a subir. Lembra balãozinho de ar quente? A galera faz competição nas favelas por aí e queima famílias vivas nas suas casas, certo? Muito interessante isso, né? Para poder se divertir com um balãozinho subindo, cai na casinha da pessoa que está dormindo, queima a família viva. Muito interessante a gente lembrar disso, né? E pensar 10 mil vezes antes de soltar um balão. Eu não tenho nada contra balão de ar, né, de ar quente. É até divertido se um campeonato feito responsavelmente, mas não em qualquer lugar, de qualquer maneira. Peraí, eu quero resfriar essa sala. O ar quente dela tende a subir. Eu coloco um aparelho na parte superior da sala para sugar esse ar quente, resfriá-lo e jogar de novo o ar para a sala. Assim o ar frio desce, preenchendo toda a sala de aula. O ar frio que desce vai obrigar o ar quente a subir e eu continuo fazendo isso. Retiro o ar quente da parte superior, devolvo o ar frio, que vai preencher toda a sala. Uma vez fui fazer italiano de graça lá em Floripa. O consulado italiano estava pagando o curso italiano de graça para a galera. De graça até injeção na testa. Fui fazer o curso. Verão, início de verão. Ar-condicionado no chão. Eu pensei, vai dar merda, não tem jeito, né? Cara, meia hora de aula, a vontade era tirar a roupa e deitar no chão. Por quê? O ar frio ficava acumulado no chão da sala, já que o aparelho estava no chão, não tinha nada para jogar o ar frio para cima, e mesmo que ele fosse jogado em cima, ele ia descer e se acumular embaixo. O ar-condicionado que estava no chão sugava o ar que já estava frio, esfriava mais ainda e jogava no chão, o teu pé congelando e do joelho para cima o suor escorrendo. Então tu imagina o nível do engenheiro que fez essa instalação. Aliás, eu quero acreditar que não foi engenheiro, né? Foi um técnico que sem conhecimento foi lá e fez essa cagada. Desistiu do italiano. Tu vê, se tu quer um aquecedor de ar no teu quarto, o ideal é que ele esteja no chão. Porque o ar frio vai descer, esse aquecedor vai pegar o ar frio, aquecer esse ar, e esse ar quente agora vai tender a subir e preencher o ambiente de cima para baixo. Se o teu aparelho é tanto resfriador quanto aquecedor, bota ele no meio. Assim tu vai ter um rendimento satisfatório, tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Mas se quiser economizar energia, usa um refrigerador de ar na parte superior do ambiente e usa um aquecedorzinho desse de tomada no chão. Assim tu vai acabar economizando energia, já que estás usando a convecção a teu favor. Ocorre somente em gases e líquidos. Por quê? Que só nos gases e nos líquidos? Porque só nesses estados físicos a massa pode se movimentar. Nos sólidos os átomos estão presos nas suas posições. Um átomo quente não pode subir, um átomo frio não pode descer dentro da estrutura sólida. Nos gases e líquidos, a diferença de densidade vai permitir a movimentação da massa. E é justamente a movimentação da massa que gera a transmissão de calor. Então, o calor é transmitido devido ao movimento de massa. Por que mesmo que a massa se movimenta? Porque as coisas, quando aquecidas, tendem a se dilatar e ficar menos densas e flutuar. As coisas, quando resfriadas, tendem a se contrair, ficar mais densas e afundar. O porquê o material menos denso flutua no mais denso, nós estudaremos futuramente em hidrostática, através do empuxo e do teorema de Stevin. Um grande exemplo de convecção é a geladeira, né? A geladeira das pessoas normais, ela tem o congelador, né? O congelador, popularmente chamando, né? Na parte superior. E as prateleiras são todas de grade. Concorda comigo? O que acontece dentro da geladeira? É gradeada essas prateleiras para que o ar, quando aquecido, suba, atinja o congelador mais frio, resfrie e consiga descer entre as frestas das prateleiras para, depois de aquecido mais uma vez, subir, resfriar e assim por diante.
Então tu vai ter um gradiente de temperatura que vai da temperatura mais gelada próximo do freezer à temperatura mais quentinha na parte de baixo, onde se guardam as frutas e verduras. Ah, professora, a minha geladeira, ela é com prateleira de vidro. Outro nível. Já tem que ter um sensorzinho em cada compartimento da geladeira, já tem que ter dutos de ar lá atrás para poder jogar o ar em cada compartimento. Geladeiras mais modernas com prateleira de vidro, não é só a convecção natural que vai fazer a geladeira toda ficar geladinha, como nas geladeiras normais. A tua mãe botou então alguma coisa coloridinha ali, um tecidozinho bonitinho nas prateleiras. Problemático. A prateleira foi vazada, foi pensado, né? O engenheiro fez um cálculo, né? Se tu vai lá e tampa aquilo ali, as frutas e verduras começam a apodrecer mais rápido, além da geladeira consumir mais energia elétrica. Então, a própria geladeira convencional é um ótimo exemplo de convecção. Pô, o vento, né? O vento é convecção. O ar quente sobe, o ar frio desce, dá tufão e destrói as coisas, inclusive, de tão poderosa é a convecção. Então, o vento é o melhor exemplo de convecção. Matematicamente, nós não trabalharemos com convecção. Ela é terrível de trabalhar matematicamente. Mesmo na engenharia, a gente até faz uma continha ou outra, mas a maioria das contas são empíricas. Não entendi, professor? O que eu quero te dizer é que o radiador de um carro, tu não calcula assim, deixa eu ver quantas aletas vai ter, e deixa eu calcular o tamanho do radiador do carro. Não é assim. Tu até pode projetar, fazer estimativas de cálculo, mas no final das contas tu vai fazer o radiador e vai testar ele no laboratório para ver se o radiador funcionou. Então não se preocupem com a matemática da convecção, ela não existe aqui no ensino médio. É só saber que é a transmissão de calor que ocorre por movimento de massa e que ela só é possível nos estados físicos onde a massa pode se movimentar, sólidos e líquidos. Saber exemplificar também é importante, claro. Terceira e última maneira pela qual o calor pode fluir: radiação ou sinônimo irradiação. Irradiação. Essa transmissão de calor ela é diferente. Ela é diferente porque ela ocorre nos sólidos, líquidos, gases e até no nada, e até no vácuo. Ocorre nos sólidos, líquidos, gases e até no vácuo. Cuidado, hein, cara? É muito comum o vestibular falar que radiação só ocorre no vácuo. Não é bem assim. Ela ocorre em sólidos, líquidos, gases, inclusive no vácuo. Ou seja, é a única transmissão de calor que não requer presença de matéria para existir. Nesse caso, a energia, o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. O calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Cara, à medida que ondas eletromagnéticas vai entrando em nossas vidas, eu faço questão de repetir, mais uma vez, todas as 7 principais radiações eletromagnéticas que existem. E na ordem crescente de frequência. Assim, até o final do ano, elas vão ser tuas. Tu não vai precisar mais fazer esforço para lembrar delas. E eu tenho sorte, porque a maneira como eu acordo já me lembra das 2 primeiras. Eu sempre acordo com ou minha televisão ligando, um canal qualquer, ou com o meu celular tocando alguma música para me divertir. Ou seja, eu acordo de manhã através de ondas de rádio, que são as ondas eletromagnéticas de menor frequência que existem. E logo depois eu vou para o micro-ondas aquecer meu café. Então logo depois eu uso micro-ondas, que é a segunda radiação eletromagnética que existe. Sorte é minha. Eu acordo com ondas de rádio e uso micro-ondas logo em seguida. Aí fica fácil de lembrar. Depois das micro-ondas tem um tipo de radiação eletromagnética que tudo emite o tempo todo. Basta que esteja numa temperatura acima do 0 Kelvin. Tudo está emitindo essa radiação agora. Mas não é isso que eu estou vendo. É uma radiação que eu não posso enxergar. Como é o nome dela? Infravermelho. Infravermelho é um grande exemplo aqui de ondas de calor, tanto que o nome dela, o apelido dela é ondas de calor. Infravermelho, também chamada de ondas
de calor. Sim, professor, ondas de rádio não transmitem calor? Não, transmitem energia, mas não energia térmica. Tá? Então, ondas de rádio transmitem energia. Micro-ondas, professor, pô, minha comida esquentou por causa das micro-ondas. Vai dizer que não carrega calor? Não. Micro-ondas carrega energia. Tanto que o Wi-Fi da tua casa é micro-ondas e a casa não fica toda aquecida. A tua Sky recebe, né, a TV via satélite, ela recebe a informação por micro-ondas. Tu botar a cabeça ali na antena não vai fritar a tua cabeça. Ou seja, a micro-ondas do teu aparelho de micro-ondas, do teu forno micro-ondas, ela tem uma frequência específica que coincide com a frequência de saculejar da molécula d'água. Então a molécula de água está vibrando bem feliz dentro do alimento. Quando chega essa radiação de micro-ondas, bem na frequência dela, ela entra em ressonância e começa a vibrar mais. E por atrito, a molécula de água aquece teu alimento. Ou seja, não é a micro-ondas que chega com calor e aquece. Não. Tanto que se tu botar algum micro-ondas que não tenha uma gota d'água, a coisa não vai esquentar. Só esquentam coisas no forno de micro-ondas residencial, doméstico, coisas que possuam H2O. Se não tiver H2O, a coisa não esquenta. Espera aí, ondas de rádio, aí aumenta um pouquinho a frequência micro-ondas, aumenta um pouquinho mais a frequência infravermelho, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, tudo isso é luz, e depois do violeta, ultravioleta. Essa transmite calor também. Pouquinho, mas transmite calor. Então a radiação ultravioleta, ela carrega consigo um pouco de energia térmica. Mas nada que se compare com o infravermelho, que são as verdadeiras ondas de calor. Depois do ultravioleta só tem mais duas radiações, raios X e raios gama. Assim tu já ganhou as 7 radiações eletromagnéticas que podem te cobrar no vestibular. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raios X e raios gama. Futuramente nós falaremos para vocês como é que se gera cada uma delas e onde se aplica cada uma delas em nossas vidas, certo? Por agora basta tu saber que radiação e irradiação tem 2 grandes nomes, infravermelho e ultravioleta. Só para teres uma noção do calor, da energia que chega do Sol até a Terra, 70% vem na forma do infravermelho. 10% vem na forma do ultravioleta, completando 80%. E os outros 20% de energia vem na forma das outras radiações. Como eu te disse, não vai ter matemática nessa parte, vai ter um pouquinho de matemática na condução e um pouquinho de matemática na radiação ou irradiação. Para poder introduzir essa parte matemática, vamos fazer uma definição. Definição de fluxo de calor. Galera, fluxo de calor, na verdade, é uma maneira de medir a velocidade com que o calor flui. Na verdade, cara, é bem parecido com a ideia de potência. É só tu pegar a quantidade de calor que atravessou uma certa região e dividir pelo tempo que demorou para acontecer isso. Vai ter até a mesma unidade de potência. Energia pode ser em joules, tempo em segundo, dando a unidade de fluxo de calor em watt. Mesma ideia da potência. Só que potência, né, ela serve para todas as áreas. Fluxo de calor tem que ter energia térmica se deslocando, né, para poder funcionar a ideia de fluxo de calor. Vamos raciocinar aqui comigo agora. Imagina que essa parede aqui dessa galera está quente e essa parede está fria. E eu vou lá e conectei essas paredes com algum material. Pode ser, por exemplo, para vocês visualizarem em 3 dimensões a brincadeira, poderia ser assim, ó, uma barra circular. Essa parte está em contato com a parede fria, aquele lado lá está em contato com a parede quente, então nós sabemos que o calor vai fluir da região quente para a região fria. Eu quero descobrir quanto vale esse fluxo de calor. Primeiro eu te pergunto, o tamanho da barra, ou seja, a distância entre a parede fria e a parede quente.
Quanto maior for essa distância, maior ou menor o fluxo de calor? O que teu coração diz? Compara uma parede bem próxima da outra e uma parede bem distante da outra. Em que situação o fluxo de calor vai ser mais dificultado? Legal, nós vamos falar da espessura depois, mas eu primeiro estou preocupado só com o tamanho. Essa coisa está conectando a parede fria com a parede quente, certo? Beleza? Finjam que essa distância é 10 metros. E se fosse 2 metros? O fluxo seria maior ou menor? Tens que pensar o seguinte, exatamente. Quanto menor a distância entre as paredes, menor a distância que o calor tem que fluir. E mais fácil fica para o calor fluir. Se eu botar a parede quente aqui e a parede fria do outro lado do mundo, a distância que separa a região quente da região fria é muito grande. Então o fluxo de calor fica muito reduzido. O que eu queria que tu intuísse é que quanto maior a distância entre a região quente e a região fria, menor o fluxo de calor. Por isso que o tamanho, o comprimento da região condutora de calor é inversamente proporcional ao fluxo de calor. E a diferença de temperatura entre a parede quente e a parede fria? Quanto maior a diferença de temperatura, maior ou menor o fluxo de calor? Maior, né? Faz sentido, né? Se for 100 graus e 0 grau, vai ter uma diferença de temperatura razoável. Agora, se for 20 graus e 19 graus, a variação de temperatura é pequena. E é justamente a diferença de temperatura que gera o calor, né? Por isso, quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor. O fluxo de calor é diretamente proporcional à diferença de temperatura. Vamos falar da espessura dessa coisa que conecta a parte quente e a parte fria. Se eu usar uma barra mais grossa para conectar a região quente e a região fria, vai passar mais ou menos calor? O calor é energia térmica, né? No caso da condução é um átomo sacudindo o outro. Qual seria a barra mais fina do mundo para conectar a região quente da região fria? Uma fila indiana de átomos. Tu concorda? A coisa mais fina que o ser humano pode fazer é uma fila indiana de átomos? Tá de sacanagem, né, professor? Não, já existe, tá, gente? Já existe fio composto de uma fila indiana de átomos. Só para tu saber, nos teus celulares, o chip processador, né? O chip processador, os fios metálicos lá dentro tem 3 átomos de espessura. É difícil fazer um chip de computador hoje, né? Tem que ter 3 átomos de espessura. Mas vamos viajar na maionese? Um átomo aqui, outro átomo ali, uma fila indiana de átomos. Esse cara começa a ficar mais agitado, sacode o outro que está ali, né? Esse aqui sacode o outro. Se eu botar 2 filas indianas de átomos, vai passar mais ou menos calor? O dobro, 2 filas, 3 filas indianas, o triplo. Ou seja, quanto maior é a espessura do material que conecta a região quente da região fria, mais filas indianas de átomos eu tenho para um e sacudindo o outro. Mais calor vai ser transmitido. Faz sentido? Isso a gente vai representar pela área da seção. Que área da seção, professor? Imagina, tá lá a canetinha, eu poderia fatiar ela e te mostrar a área que fica ali, né? Isso aqui é a área da seção. Quanto maior a área que conecta a região quente e a região fria, maior o fluxo de calor. Dobrou a área, dobra o fluxo de calor. Caiu a terça parte, cai a terça parte o fluxo de calor. São grandezas diretamente proporcionais. E o material do qual é feito esse cara vai influenciar no processo? Com certeza, né? Tem materiais que são isolantes térmicos, como isopor, gelo, ar, e tem materiais que são bons condutores de calor, os metais de maneira geral. O grande nome é a prata. A prata é o cara que tem a melhor condutibilidade térmica. E nós vamos representar essa característica do material por uma letrinha K. Vamos dar nome aos bois? O Φ maiúsculo, tu já sabe, é fluxo de calor. O L vem do inglês length, que é comprimento. Comprimento. Pode ser espessura também, se tu preferir, espessura do material que conecta a região quente e a região fria. Delta Tsão é variação de temperatura. Temperatura. Diferente de delta Tzinho, que é variação de tempo. Cuidado, hein? Tem materiais que, para o aluno não confundir variação de temperatura com tempo, ele chama de delta teta, variação de temperatura. Delta teta. A área da seção,
área da seção transversal. Área da seção transversal. E finalmente, esse carinha chamado de coeficiente de condutibilidade térmica. Coeficiente de condutibilidade térmica. Isso é conhecido na faculdade como lei de Fourier. Vocês não pronunciam a vogal, né? Fourier. Legal, lei de Fourier. Eu já fico aí em Santa Maria, já vi a UFSC cobrar teoria, não cálculo disso, mas é mais comum cobrar para o norte do país. Pode acontecer aqui na nossa região também, como eu citei, mas não é tão comum. E para finalizar o nosso primeiro contato com o Transcal, vale a pena eu comentar com vocês uma ideia chamada de radiação do corpo negro. Radiação do corpo negro. Eu vou introduzir essa ideia agora, mas é possível que futuramente a gente volte a discutir isso. Vocês devem lembrar um pouquinho da base de ótica, que diz que o corpo branco é porque reflete todas as cores, certo? Ou seja, quando meu cérebro fala para mim branco, é porque está vindo verde, amarelo, azul, anil, tudo ao mesmo tempo. Meu cérebro confuso cospe para mim branco, certo? Que na verdade não é uma cor física, né? É uma mistura de cores. Quando eu olho para vocês e vejo uma roupa escura, meu cérebro está querendo dizer para mim o seguinte: ó, daqui não está vindo luz nenhuma. Quer dizer que aquele objeto está absorvendo toda a radiação, beleza? Estendendo isso para o infravermelho, para o ultravioleta, para a radiação, tu botando um corpo preto e um corpo claro no sol, tu vai perceber logo que o corpo escuro aumenta a temperatura mais rápido, provando que está absorvendo mais energia. Tudo bem para vocês? Só que aí a galera começou a filosofar. Peraí, então vamos pensar no corpo negro ideal. Corpo negro ideal é aquele que toda a radiação que atinge ele é absorvida. E quando um corpo absorve radiação, a temperatura dele tende a aumentar ou diminuir? Aumentar. Aí a galera começou a viajar. Peraí, cara, se existir um corpo negro perfeito, que absorve tudo, a tendência natural, a temperatura dele tende ao infinito. Ele só absorve, a temperatura vai aumentando, essa porcaria vai explodir. A galera logo percebeu que se um sujeito é bom absorvedor de energia, para a temperatura dele poder permanecer constante, como se espera dos objetos da natureza, é porque além de absorver tudo, ele acaba depois emitindo tudo. Resumindo, corpo negro são os corpos que absorvem toda a radiação que neles incide, mas são os melhores emissores de radiação também. Corpo negro é o que melhor absorve, mas também é o que melhor emite. Porque senão, se existir um cara que só absorve, ele explode. A temperatura dele tende ao infinito. O que eu estou querendo te dizer é que botar um corpo preto e um corpo branco no sol, o corpo preto vai aumentar mais a temperatura. Mas deixar os dois na sombra, o corpo preto vai esfriar mais rápido. Porque ele absorve melhor, mas ele também emite mais. Questãozinha do Enem, relativamente há pouco tempo. Fala, meu querido, deixa eu fazer um comentáriozinho. Não, essa aqui é questão 52 aqui, né, depois, depois eu estou fazendo essa observação. Beleza, show de bola, vamos discutir ela na sequência depois. Galera, a única parte de matemática que eles podem te cobrar de radiação, então, é o fluxo de calor emitido por radiação por um corpo negro. Olha que fórmula bonita essa, constante de Stefan Boltzmann, multiplicada pela temperatura em Kelvin elevada à quarta potência. É o único momento na física que eu tenho o prazer de colocar algo elevado à quarta potência para vocês. Cara, olha o que eu estou dizendo. Estou dizendo que o fluxo de calor emitido por um corpo, por radiação, né, é diretamente proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Eu pergunto a vocês, o que acontece quando eu dobro a temperatura de um corpo negro em Kelvin? O que acontece com a quantidade de radiação emitida? Aumenta quantas vezes? 8. Deixa eu ver. Legal. É 2 na quarta, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 vezes mais.
Tu só dobrou a temperatura, aumentou 16 vezes mais a energia irradiada. Triplicou a temperatura em Kelvin. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes mais radiação. Assustador. Então, o fluxo de calor emitido por radiação, temperatura absoluta, constante de Stefan Boltzmann. É o máximo que eles podem pedir para a gente de cálculo em radiação. Brincar com essa proporção elevada à quarta potência. Nos questionar a respeito do corpo negro ser o melhor emissor, mas também é o melhor irradiador ou radiador. Melhor. Mais absorve, né? Melhor absorvedor, sem problema. Melhor absorvedor, melhor emissor. Ele é o cara que mais absorve e é o cara que mais emite radiação também. Tem até uma piadinha na física, né, na astrofísica, que é clássica, que é quais são os corpos mais brilhantes do universo. E a galera diz, né, que é o buraco negro, é o corpo mais brilhante do universo. O buraco negro, como vocês devem lembrar, ele absorve inclusive a luz. A partir de uma certa região, inclusive a luz ele traga para dentro dele. Mas o problema é que em volta do buraco negro é como um ralo cósmico, né? Onde galáxias podem ser tragadas para dentro dele. Uma galáxia, 100 bilhões de estrelas vêm e são sugadas pelo buraco negro. Para que essas galáxias, para que as estrelas consigam penetrar no buraco negro, que é uma região pequena do universo, né? Cada galáxia tem alguns buracos negros, né? Geralmente um buraco negro supermassivo no centro de cada galáxia. Para que essa matéria se esprema para poder entrar no buraco negro, ela tem que se comprimir e vai atingir altíssimas temperaturas. Ou seja, embora no buraco negro em si não tenha luz nenhuma, ausência de luz, como a matéria vai começar a se espremer para poder entrar no buraco negro, aqui em volta do buraco negro vai ter uma região altamente iluminada. E são os corpos mais luminosos do universo. São as regiões ao redor do buraco negro. Um comentáriozinho a mais. E aí, qual é a questão que tu recomenda pra galera ali? Deixa eu ver qual é a questãozinha pra galera tentar antes. Eu acho que era 52, que era falando das garrafas térmicas. Uma Legal. garrafa preta, uma garrafa... Isso, tu achar, tu comenta com a galera pra galera arriscar essa questãozinha. Show de bola. O Enem cobrou essa ideia recentemente. Então, transmissão de calor não tem grandes mistérios, mas tem uma teoriazinha que, se tu não compreender, talvez tu tenha que dar uma decorada para não tomar susto aí. Combustão, principalmente dos sólidos. O calor é transmitido de átomo para átomo. Convecção, somente nos fluidos. O calor é transmitido devido ao movimento de massa. Radiação ou irradiação, o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Ocorre inclusive no vácuo. Os grandes nomes da radiação: infravermelho, ultravioleta. Que beleza!